Olá, amores, tudo bem? Espero que sim. Bom, vamos falar das declarações do João Lourenço sobre a pergunta que lhe foi feita ao jornalista. Antes de eu falar, vou passar o vídeo para vocês verem e vocês tirem as vossas próprias conclusões. João Lourenço a mim me dá muita preguiça. E vamos falar da Isabel dos Santos novamente. Nós já fizemos turismo em outros países e andamos em estradas esburacadas. Há turistas que preferem ficar na praia, turistas que preferem ficar nas grandes cidades em hotéis de 5 estrelas, mas também há turistas que gostam de apanhar poeira, chuva, lama. Portanto, o estado das picadas acaba até por ser desafiador. Bem, vocês ouviram. Eu vou dizer a vocês uma coisa. Eu nunca na minha vida, já conheci muita gente, mas eu nunca conheci ninguém com a tamanha falta de noção que o João Lourenço tem. Eu não sei se ele faz propositadamente, eu não sei se ele faz porque ele é mesmo um jumento, ele é um jumento, ou se há uma terceira alternativa, eu não consigo perceber. Não é possível que um ser humano que insiste em estar presidente da República faça esse tipo de declarações. Eu não sei se ele não tem conselheiros ou se ele simplesmente não ouve os conselheiros que tem. Não é possível que este homem, realmente alguém vá lá, escreva os discursos para ele e ele vai e fala essas coisas que ele fala. É que toda a vez que esse homem abre a boca para falar alguma coisa, ele só fala verborreia. É só isso que ele fala. Portanto, ele vai comparar um safari ao estado das infraestruturas do nosso país. Um país com tanto potencial, que não tem estradas em condições, que as pessoas vivem na poeira, saneamento básico é uma desgraça. Não há segurança pública no país, o custo de vida é altíssimo e o homenzinho diz, há turistas que preferem pagar para andar em estradas esburacadas porque até é desafiador as condições das estradas. Ou seja, o João Lourenço, com esta declaração, legitimou os buracos, as fendas e as ravinas que têm nas estradas a nível do país. Então está tudo certo. Ou seja, o Ministério das Obras Públicas não precisa de fazer nada. Por quê? Porque os buracos, os lamaçais, o lixo, a podridão que há no nosso país faz parte do pacote turístico de visitar a Angola. Isto, para um bom entendedor, é o que o João Lourenço legitimou. Agora eu me pergunto, para que esse homem tem quase 50 conselheiros no Conselho da República se ele não ouve ninguém? Não é possível. Eu gostava de saber quem é a pessoa que escreve os discursos do João Lourenço. Eu fico abismada com as coisas que esse homem fala toda vez que ele vai para uma entrevista, toda vez que lhe fazem uma pergunta, toda vez que ele vem falar alguma coisa. Ele fala coisas que só acontecem na cabeça dele. E eu começo a pensar que se calhar o João Lourenço vive num mundo, mas é um mundo que é só dele. Ele vive dentro de uma bolha ou numa realidade paralela, ou ou então eu começo a acreditar que realmente existe um multiverso e a Angola que o João Lourenço governa não faz parte desse multiverso que nós vivemos. Ele está num multiverso diferente. Porque não é possível um homem daqueles ver as ruas encherem com água, ver os lamaçais ficarem aí, os governantes esperarem, os governadores das províncias esperarem a água secar porque não têm nenhum tipo de iniciativa ou projeto para resolver esse problema. Não há nenhum tipo de medidas a ser tomada para se resolver esse problema. Problema que eles conhecem e sabem qual é a solução. As praias estão imundas, há lixo por toda a parte, hein?
E ele vem-me dar uma declaração dessa, porque o turista maluco vai sair do país dele, que está super organizado, com destinos bem mais atraentes e mais seguros e até menos custosos para ir desafiar os buracos, os buracos nas estradas da Angola, porque, segundo ele, é muito desafiador. Realmente, quando eu penso que o João Lourenço já não me vai surpreender, ele vai lá e dá-me uma na cara e me surpreende. Muito bom. Eu não sei o que mais dizer sobre esse homem. Eu começo a ficar sem argumentos para falar sobre esse senhor. Para mim, o João Lourenço é mesmo só um jumento. É simplesmente isso. Desculpem, mas é a verdade. Eu não consigo... Vocês ficam a dizer, pai alheio, não sei o que. Não é o pai, o servidor público. Nós temos um péssimo servidor público e ainda quer fazer coisas e coisas e coisas para manobrar a lei e ir alterar a Constituição para se manter no poder num terceiro mandato. Para fazer o quê? Em 6 anos de governo só temos o retrato da incompetência. E esse homem não... A verdade é uma. O João Lourenço, além de ser um jumento, não tem nenhum compromisso com Angola. Essa é a verdade. É só isso. E não venham aqui dizer que estou a ofender pai alheio. Não estou. Ele é mesmo um jumento. E não estou a falar de João Lourenço pai. Eu estou a falar de João Lourenço, servidor público, que insiste em estar na presidência da República e não faz absolutamente nada por Angola. As pessoas que vêm defender o João Lourenço aqui nos meus perfis, eu tenho sempre perguntado, venham vocês me enumerar, nestes 6 anos de governo do João Lourenço, o que é que tem de significativo no governo dele, o que é que ele fez de significativo? Não tem nada. E vão dizer, construiu um hospital, isso não é favor, é obrigação dele. O dia que vocês entenderem que os políticos são servidores públicos e tudo o que eles fazem não é nenhum favor e sim obrigação, vocês vão deixar de associar a figura pai João Lourenço com a figura servidor público. O que ele é como pai é um problema dele e eu não conheço o João Lourenço como pai. Eu conheço o João Lourenço como servidor público e ele é o pior servidor público que a Angola podia alguma vez na vida imaginar ter. Essa é a única verdade. É muita pena que o povo tenha que suportar isto. Mas é assim, o MPLA só vai mudar isso quando o povo se levantar de uma vez por todas e lutar por aquilo que é nosso de direito. Enquanto vocês, povo, não fizerem nada, não se levantarem, estarmos a lutar e uns estão num caminho, o outro está no outro, não estamos a fazer nada. Porque nós estamos a lutar, nós levantamos a voz e vocês que estão a passar dificuldade são os mesmos que vêm criticar. Isso eu nunca vou conseguir perceber. Não entendo. Vocês criticam as pessoas que podem e usam os meios que falam e não fazem absolutamente nada. Nada. Vocês criticam. Nós estamos aqui do outro lado a falar, vocês vêm e criticam. Mas vocês em Angola não fazem nada. Não fazem por quê? Porque temos uma autocracia e não se pode falar com liberdade porque não existe liberdade em Angola. É uma pena. Mas esse é o homem que está no poder. E quem sustenta a permanência do poder, do João Lourenço no poder, do MPLA no poder, infelizmente, lamento vos informar, mas é o próprio povo. Pensem nisso. Vamos falar da Isabel dos Santos. Vocês não sei se acompanharam a entrevista da Isabel dos Santos na Rádio Essencial. Eu acompanhei. E vou voltar a reiterar o que eu falei dos 2 vídeos que eu fiz relativo à Isabel dos Santos. Nós vimos, ela falou de muitas coisas, falou das acusações, falou de tudo. Eu digo e reafirmo, nós já sabemos quem é a Isabel dos Santos, como é que a riqueza dela começou e onde é que ela foi parar e tudo mais. Mas eu vou voltar a dizer, não reconhecer que a Isabel dos Santos é uma boa gestora, desculpa, mas isso é dor de cotovelo de muita gente. As pessoas vão dizer, mas ela é ladra, ela ficou com o erário público. Meu irmão, todo mundo no MPLA ficou com o erário público. E eu continuo a dizer, o combate à corrupção nunca foi projeto de agenda do João Lourenço. O João Lourenço não está a combater a corrupção porque atualmente ele é o maior corrupto que existe em Angola. O maior ladrão do erário público, o senhor Manuel Vicente, vive fora de Angola com os 42 bilhões de dólares que ele roubou do erário público. Combater a corrupção é prender o Manuel Vicente e não deixá-lo no Dubai a viver a grande como ele vive.
É. Isso não é um combate à corrupção, isso é uma perseguição acirrada aos filhos do José Eduardo dos Santos, por uma questão de vingança, por uma questão de incompetência. Receberam as empresas que eles detinham, a maioria dos trabalhadores foram para a rua, estão no desemprego, a qualidade dos serviços prestados por essas empresas diminuíram sim, vocês sabem disso, vocês estão em Angola, vocês melhor do que eu podem atestar isso. Uma delas é a Unitel. A Unitel não é o que era quando estava com a gestão da Isabel, não é? É da Isabel, ela é sócia fundadora da Unitel, e o João Lourenço chegou um dia, decretou que precisava que a empresa já não era dela por corrupção, por isso e aquilo. Hoje vimos o João Lourenço estar a se apropriar da maioria dos bens públicos e a enriquecer com com o dinheiro público da mesma maneira que a família dos Santos um dia enriqueceu, só que em menos tempo. Tudo que a família dos Santos hoje tem foi adquirido em 38 anos de governação. Mas o que o João Lourenço tem, e que hoje se equipara ao que a família dos Santos tem, foi adquirido em 6 anos de governo. Quem é o maior ladrão? Quem é o corrupto que tem que ser combatido de facto? Isso não é defender a Isabel, por favor, não me entendam mal. Mas vem sustentar o que eu tenho tentado passar, e vocês talvez estão a pensar que é bajulação. Não é bajulação, porque eu não bajulo ninguém. Não é defender a família dos Santos, nem a Isabel dos Santos, não é nada disso. Mas ela sim tem capacidade de gestão. Todas as empresas que a Isabel pôs a mão deram certo. E hoje, depois que foram retiradas as empresas, nós estamos a ver o resultado delas. Estamos a ver. A Isabel foi presidente do Conselho de Administração, não executiva da Sonangol. E havia o presidente da comissão executiva. Quando há essa divisão nas empresas, quem detém de facto o poder não é a PCA, é o PCE. O presidente do Conselho Executivo é que manda, é que tem a gestão. Ela podia assinar um ou aquele outro documento, mas quem manda, quem toma de facto as decisões quando há essa divisão é o PCE e não a PCA. Tecnicamente, se vamos acusar de gestão danosa, isso ela falou na entrevista e muito bem, então vamos acusar todo o conselho da Comissão Executiva. Por que que os administradores que estavam durante a tal gestão danosa que acusam a Isabel não estão como arguidos? Não foram constituídos arguidos. Nem sei se ela foi, que eu acho que não ainda. Mas não têm uma acusação formal, por quê? Afinal, ela não estava lá sozinha. Prendam todo mundo, acusem todo mundo, não é? Abram um processo contra a corrupção com todo mundo que fez parte daquele conselho. E não é o que aconteceu. Não é o que se vê. Isso sustenta o que eu venho tentando dizer. O João Lourenço só persegue a Isabel dos Santos por uma única razão: pela capacidade intelectual que ela tem. A Isabel representa uma ameaça ao poder do MPLA e ao poder do João Lourenço. Por quê? Porque o João Lourenço é incompetente e é rodeado de incompetentes. Se a Isabel se afilia a algum partido, se a Isabel de alguma maneira dentro da lei tivesse uma brecha para se candidatar à presidência da República, eu tenho a certeza que muita gente ia apoiá-la. E eu não estou a falar nenhum absurdo disso, não é bajulação, nem é apoiar. Só que ela tem capacidade de gestão e ela sabe ir buscar as pessoas que com ela podem trabalhar para seguir. Ela é competente e ela se rodeia de pessoas competentes. Ao contrário do João Lourenço, que é totalmente incompetente, não tem noção nenhuma de governação, não tem noção nenhuma do que está a fazer no poder e se reúne de pessoas tão ladras quanto ele e tão incompetentes ou menos incompetentes ainda que ele, mais incompetentes ainda que ele. Então, quando eu digo que esse combate à corrupção nunca existiu, ele nunca existiu. É apenas uma perseguição a Isabel dos Santos, a Tizé dos Santos e ao Zeno e aos filhos do José Eduardo dos Santos, mas os filhos mais velhos, porque os outros, por isso é que eu insistentemente também digo, se fôssemos falar de combate à corrupção, prendíamos o MPLA todo e começávamos pelo Manuel Vicente.
e prendíamos a própria pessoa que hoje senta na cadeira da presidência. Isso é o que faríamos. Se fosse para perseguir e combater a corrupção, fosse para combater de facto a corrupção, então todos os filhos do João Lourenço, incluindo os filhos da Ana Paula, que nunca sofreram um processo nem nunca foram citados, que também são tão ricos quanto os irmãos, também teriam sido constituídos um processo contra eles e estaríamos a ver esse processo. Mas não há. E não há porquê? Porque a Ana Paula negociou a liberdade dos filhos dela. Eu vou buscar o corpo dele, vocês fazem a festa que quiserem com o corpo, mas não tocam nem nos meus filhos e nem em mim. É tão simples quanto isso. E a perseguição é focada na Isabel, pelo potencial que ela tem, e ela nunca fez parte da política. Ela um dia, se quiser entrar para a política, eu estou-vos a dizer que ela tem potencial para ganhar, sim. Tem potencial. Porque muita gente vai se esquecer de tudo. Muita gente, a gente sabe que ela se beneficiou por ser filha de quem é e do erário público para começar o que começou e o império que ela criou. Ok, nós sabemos disso, isso é do conhecimento de todos, não é isso que está aqui em discussão. Mas as pessoas lembram da Isabel como alguém que investiu dentro da Angola, criou postos de trabalho e as pessoas querem tê-la ali. E muita gente a apoia. Muita gente apoia a Isabel dos Santos. Muita. E ela tem como se defender das acusações que lhe estão a fazer. E nós sabemos sim que essas acusações, algumas coisas são mentirosas, é verdade. Independente dela ter a sua dose de culpa, tem coisas que são mentirosas sim. E nós sabemos. Então sim, ela é uma ameaça ao poder do João Lourenço e do MPLA. E é por isso que ele persegue taxativamente a Isabel, persegue taxativamente a Tizé, a Isabel e o Zeno. E o Zeno e o Coriondu. É por isso. Agora, se fez, se beneficiou, isso são outros 500. Não é disso que eu estou a falar. Estou a falar da perseguição. Não é combate à corrupção. É perseguição aos filhos do José Eduardo dos Santos. Assistam à entrevista da Isabel, tirem vocês as próprias ilações, acompanhem, comparem com tudo que tem acontecido, comparem com tudo que tem sido visto, que a PGR tem feito, a mando do João Lourenço, e vocês vão perceber que isso não é um combate à corrupção. Não. Vimos o Lussati aparecer como dono dos dinheiros que foram encontrados, as mansões, isso e aquilo, mas aquilo não era do Lussati. O verdadeiro dono do dinheiro estava sentado na casa dela a rir daquela palhaçada porque o dinheiro ia voltar para ele. O Lussati é o laranja. Puseram um dinheiro na conta dele, olha, você aparece como culpado e pronto. E tinha uma forma simples de provar que nada daquilo que estava ali era do Lussati. Era só lhe mandar calção daqueles sapatos. Não iria servir. Vocês não me vão vir convencer que aquele homem, todo fusco, cheio de baúca, era dono daqueles dinheiros todos, daquela quantidade de sapatos das marcas mais caras, que são caríssimas. São marcas caras, eu conheço e eu tenho. São caros. Não é aquele homem que compra aquilo, não era dele. Não era dele. Ele foi laranja, pagou o preço, está na cadeia, mas tem o dinheiro, quando ele sair, ele está bem na vida dele, porque foi pago para isso. Mas o verdadeiro dono do dinheiro está sentado. Então sim, não existe combate à corrupção em Angola, é mentira. E quem acredita nessa falácia do João Lourenço, ou é cego por escolha, ou não sei o que dizer. Fiquem bem.